Bem, vou falar da geração perdida. Quando a gente olha para o Japão e olha de fora, a gente vê uma tecnologia avançada, zero criminalidade, terceira economia do mundo, uma cultura muito vibrante, população que vive muito, né, e saudável, empresas muito famosas. Então, em muitos aspectos, o Japão parece ser um país ideal. Só que, contudo, o Japão ele esconde um lado muito obscuro, onde tem milhões de pessoas que falharam em ter sucesso na sociedade e acabaram ficando completamente isoladas, sem trabalho, sem casamento, sem filhos. E essa geração fica conhecida como a geração perdida, que hoje representa 15% da população do país. Então essa triste história é um sinal da queda japonesa e também vislumbra aí um futuro muito perturbador. Nos vídeos anteriores nós vimos como o Japão era visto, né, na década de 80 como uma superpotência, e todo o milagre econômico com aquele crescimento absurdo, inclusive exagerado no final da década de 80 e início de 90, que acabou culminando no estouro da bolha imobiliária em 1991. O milagre econômico só foi possível graças a um sistema econômico japonês que é muito único, com os conglomerados industriais chamados Keiretsu, que são basicamente aliança entre empresas e corporações que uma detém ações da outra, enquanto formalmente trabalham de forma independente. Por exemplo, o maior Keiretsu mais conhecido aí, mais proeminente no Japão é o da Toyota. Toyota tem um grupo de uma divisão de automóveis, outra divisão de empresas imobiliárias, tem também de seguros automotivos, telecomunicações, sistemas de computador. Também está investindo agora em exploração aeroespacial. E esse grupo ele é financiado por um branco que empresta dinheiro para todas essas empresas que são associadas. Então, é uma empresa que emprega mais de 72 mil pessoas e fatura 72 bilhões de dólares por ano. Então esses Keiretsus, eles, durante essa fase do crescimento econômico, receberam recursos em forma de empréstimo do governo, recursos até não muito injustos, porque depois descobriram que havia também muita corrupção, e essas empresas tinham acesso a um volume infinito de dinheiro para poder financiar uma expansão que o Japão estava fazendo no exterior. E esses recursos vinham principalmente do Banco Nacional do Japão, que basicamente imprimia dinheiro para injetar nesses Keiretsus. E ao mesmo tempo que o Japão fazia sua expansão global, ele também o governo bloqueou que empresas estrangeiras se expandissem dentro do Japão. E isso, até certo ponto, funcionou muito bem, porque apesar de ser um sistema injusto, ele fomentou a economia japonesa e as indústrias japonesas. A bolsa no final da década ela bombava, os produtos japoneses começaram a conquistar o mundo, um mercado atrás do outro, e nesse período havia também o pleno emprego. Então as pessoas tinham em mente, né, que se trabalhassem duro, obtivessem um certificado universitário, conseguissem entrar numa grande corporação, elas teriam ali o trabalho para a vida inteira, e isso era sinal de sucesso, é sinal de sucesso no caso, e aí garantiria uma vida tranquila. Até que veio a crise econômica no início da década de 90, com o estouro da bolha, aí a coisa se complicou. Né? Para você ter uma ideia, o Banco Nacional ele emprestava dinheiro para quem pedisse, independentemente para que serviria esse dinheiro e o quão confiável era o negócio. E após a ruptura desse ciclo, acabou revelando uma corrupção generalizada e comum nos negócios japoneses no governo, com manipulação de mercado, fraudes, subornos. E além disso, criou também centenas de empresas fantasmas que já eram para ter quebrado há muito tempo, mas elas continuavam vivas ali graças aos empréstimos que eram muito baratos. E com isso, esse milagre econômico uma hora chegou ao fim e o Japão, que era visto como um tigre na Ásia, acabou sendo visto aí como o homem doente da Ásia. Só que diferentemente de outras economias que passam por turbulências, essa crise no Japão ela devastou a vida de uma geração inteira, porque essas pessoas que não foram empregadas nesse período, elas nunca se recuperaram disso. E para a gente entender, a gente precisa entender a cultura de contratação no Japão, que tem um aspecto muito único e diferente de todo o mercado de trabalho ao resto do mundo. Então a carreira inicia no Japão com o chamado Shushoku Katsudo, que é um ritual único e anual, onde as empresas japonesas fazem um processo de contratação. Então esses Keiretsus, uma vez por ano, abrem um processo seletivo e contratam apenas recém-formados e contratam em massa, ou seja, é um monte de recém-formados sendo contratados de uma única vez, uma vez por ano. E esse ritual envolve lá preenchimento de vários formulários, entrevistas em grupo, e todo mundo ali tem que ir vestido da mesma forma, com terninho preto e branco.
E uma vez que você é contratado, você vai fazer carreira na empresa até se aposentar. E em linha também com uma outra política que é chamado Shushinkoio, que traduzindo aí é como se fosse um emprego vitalício, onde dentro da empresa você também vai começar de baixo na hierarquia e vai até você chegar a um cargo executivo. Então, quando você começa, você tem um salário menor de iniciante, que é tabelado, e mais baixo, e depois você vai ganhando mais à medida que você vai subir essa escada, né, e vai tendo mais tempo de empresa e cresce também dentro da corporação. Esse processo é chamado de Shani-Shoshen, que é uma forma de influenciar as pessoas a se dedicarem para se tornar um dia um executivo. Então isso vai te dar muita estabilidade e ao mesmo tempo também cria um ambiente muito rígido, um ambiente de trabalho pesado, né, com uma hierarquia muito restrita. E isso no Japão era muito comum é um conceito universal nos anos 90 e ainda é muito comum. No Japão parece que agora está começando um pouquinho a desconstruir essa ideia, mas ainda é muito enraizada na cultura japonesa. E uma vez que você é contratado, você fica então a vida inteira nesse mesmo emprego, onde você tem aí praticamente uma única chance de você conseguir se colocar. Só que com o estouro da bolha econômica, esse ciclo acabou se quebrando, porque enquanto no período de crescimento econômico não era tão difícil você conseguir um trabalho corporativo, depois dos anos 90 as empresas simplesmente congelaram os processos de contratação e não contrataram mais nenhum graduando para não ter que demitir os atuais empregados durante a crise econômica. E aí só em 2000 as empresas voltaram e retomaram os processos de contratação, só que aí o processo ficou muito mais difícil que antes, ou seja, os processos ficaram mais competitivos e rigorosos, porque as empresas não queriam só recém-formados, queriam também os melhores. Em paralelo, quem se formou nos anos 90 já era tarde demais, não seriam mais contratados, pois já não eram mais recém-formados. Então o único erro dessa geração foi ter nascido e se formado numa época errada, bem no meio da crise econômica. E foi então uma geração inteira de milhões de pessoas que praticamente foram deixadas para trás e ficaram destinados o resto de suas vidas aí a fazer trabalhos temporários com baixos salários. E esse período ficou conhecido como a Era do Gelo do emprego. Todas as pessoas que se graduaram na década de 90, em meio a essa crise, ficaram conhecidas aí como a geração perdida. Então, como a economia japonesa ela nunca se recuperou totalmente, muitos jovens que também se graduaram entre 2000 e 2010 e não conseguiram ser aprovados nesses processos seletivos, eles acabaram se juntando ao grupo da geração perdida da década anterior. E aí, esse período todo de 2 décadas ficou conhecido como as décadas perdidas. Então, uma situação extremamente trágica, principalmente para essas pessoas que são da geração perdida, mas que também afeta não só essas pessoas, mas também toda a sociedade japonesa. E isso lança sombra para o futuro sombrio para o Japão, onde há uma geração inteira, com pessoas agora na casa dos 30 e 40 anos, que estão fora do mercado de trabalho. E geralmente muitos desses vivem com seus pais, pois nunca conseguiram se tornar economicamente estáveis e seguros o suficiente para iniciar uma família por conta própria, por nunca ter tido trabalho apropriado, carreira, e isso representa uma população de 15%, que dá por volta aí de 17 milhões de pessoas. E esse grupo representa o grupo mais importante da economia de qualquer país, ou seja, a galera que está entre 30 e 40 anos, que é quem geralmente está num nível de maturidade e desempenho superior, e são praticamente o grande motor da economia de qualquer país. Logo você imagina o dano que isso causa na economia do Japão. São pessoas que geralmente gastam mais com família, com moradia, fazem financiamentos, compram carros, etc. Então são pessoas que mantêm a engrenagem de uma economia girando. E além disso, o Japão ele lida também com uma expectativa elevada de vida da população, com 30% da população idosa, que envelhece rapidamente, a que mais envelhece no mundo, e muito em função dos milhões de filhos que essa geração perdida nunca teve. Até 2050, uma projeção do governo, se a situação continuar do jeito que está, fazendo uma relação de idosos versus idade laboral, você vai ter essa relação de 1 para 1,3, ou seja,
haverão tanto quanto idosos com mais de 65 anos, quanto pessoas com idade de 15 até 64 anos, e isso até certo ponto é insustentável. E essa geração perdida ela é só a ponta do iceberg, há um problema muito maior por trás disso, que vem se tornando um fenômeno social, que está cada vez mais comum, que é o chamado hikikomori, que são pessoas, geralmente homens, que voluntariamente decidem, né, se retirar da sociedade e vivem num isolamento total, não saem de casa, geralmente são sustentados pelos pais. Então essas pessoas se isolam desse ambiente social, e os primeiros hikikomoris foram membros dessa geração perdida, pessoas entre 30 e 40 anos, que acabaram não preenchendo os requisitos esperados pela sociedade, como conseguir um trabalho, subir na carreira, iniciar uma família. Então essas pessoas decidiram abrir mão de tudo isso e se isolaram. Só que eventualmente outras gerações mais jovens também estão se juntando a essa geração. São pessoas que até tiveram chance de entrar no mercado de trabalho, mas acharam, né, quando encontraram o mercado de trabalho muito estressante, extremamente competitivo e com uma hierarquia muito estrita. Então hoje essa população toda aí de hikikomoris, que são pessoas isoladas aí, forma quase 1 milhão de pessoas que estão nessa situação. E além disso, há muitas outras pessoas à beira de se juntar a esse fenômeno social, que está se formando rapidamente se tornando, né, num problema principal, muito real, e afeta toda a sociedade japonesa. O governo está extremamente preocupado com isso, e o aspecto negativo que isso gera, e também o que foi gerado pela geração perdida, e esse crescente número de hikikomori, que acabou se agravando mais com a Covid. Então o governo anunciou que vai ajudar essa geração perdida a voltar para o mercado de trabalho e reintegrá-los, né, à sociedade, mas até agora tem tido pouco sucesso, tanto que o assassinato do Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro no Japão entre 2012 e 2020, foi relacionado pela imprensa como um reflexo dessa geração perdida, porque o homem que assassinou, ele tinha 43 anos, ele estava desempregado, só que ele mesmo assumiu que não foi por conta disso. Ele disse que ele matou o Shinzo Abe porque o Shinzo Abe fazia parte de uma igreja lá, que tinha laços com o Partido Democrata Liberal, e no qual a mãe do rapaz dava muito dinheiro para essa igreja, acabou arruinando a vida do rapaz. Mas a imprensa japonesa ela relacionou esse fato ao assassinato como se fosse uma frustração desse rapaz também por não ter tido sucesso na sociedade, né? E além disso, a questão de saúde mental é também algo muito estigmatizado no Japão, então as pessoas acham que procurar ajuda é muito vergonhoso. A mídia doméstica também ela trata esse pessoal aí como pessoal ingrato, egocêntrico, e isso também marginaliza um pouco dessa geração. Então a situação ela fica quase que num beco sem saída, porque a economia japonesa não vai bem, ao mesmo tempo que a cultura no trabalho também continua muito rígida, onde as pessoas têm que trabalhar longas horas, cumprir uma estrita hierarquia, e muitas empresas ainda seguem o mesmo padrão de contratação uma vez por ano, carreira vitalícia, promovendo somente quem está dentro da empresa, e nesse sistema praticamente torna impossível para os empregados tirarem folgas, né, ou são descriminalizados quando tiram folgas ou longas férias, e porque se eles não conseguirem, né, se sobressair, não terão uma segunda chance se acabarem falhando. Tanto que muitas pessoas perdem o emprego, e quando perdem o emprego elas não contam, há muitos relatos das pessoas não contarem para as famílias e ficam um tempo aí seguindo uma rotina normal, né, como se tivessem empregados, porque ficam com vergonha de contar, porque perder o emprego é praticamente um fim, né, para a pessoa. Então é um sistema muito impiedoso, onde muitos eventualmente acabam desistindo. Bem, é isso, espero que tenham gostado. No próximo eu quero falar um pouco também da história da Yakuza e como ela começou, etc, e como ela também se infiltrou no governo e impacta até hoje a sociedade japonesa. Beleza? É isso aí, tamo junto.